Eu queria começar com o Ciro. O Ciro tem defendido, tem sido quase uma voz solitária, né, ao longo dos últimos anos, defendendo uma agenda de desenvolvimento nacional, né? Inclusive dando caminhos objetivos, com começo, meio e fim, especificando quais são decisões de economia política, de política de industrialização, de decisões de natureza também de relações internacionais que o Brasil precisa tomar para que, de fato, se estabeleça de novo, após décadas, né, de não crescimento, né, um novo ciclo de desenvolvimento no país. Mas para que o Ciro fale de otimismo sobre esse futuro, ele tem falado também, tem feito críticas também a algo que é hoje entrave, que são os entraves para que o Brasil cresça de forma sustentável e inclusiva, né, ao longo dos anos futuros. E um dos elementos que o Ciro tem pontuado é a perversa e cruel taxa de juros praticadas no país hoje, dentre uma de tantas condições que acaba criando um obstáculo definitivo para que o Brasil se desenvolva. Então, eu queria, Ciro, que você pudesse explicar o que você pensa sobre essa agenda de desenvolvimento na perspectiva do que é entrave e de como superar efetivamente esse entrave para que o Brasil possa produzir um ciclo de prosperidade futuro. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer ao Grupo Otimista o privilégio de, mais uma vez, poder repartir as minhas ansiedades, angústias e esperanças, né, com debatedores da qualidade daqueles que o Adriano Nogueira, meu estimado amigo, que é o publisher do Grupo Otimista, e esse momento fica muito mais agradável porque eu reparto um painel com dois estimadíssimos amigos. O Roberto Cláudio, que é, sem favor, o melhor quadro que a democracia cearense e brasileira produziu no Ceará, e o meu líder, Mário Eringer, deputado mineiro, que conhece o Brasil, tem sensibilidade, é médico, sente a dor do povo, mais simples. Já andei com ele na região metropolitana da Grande Manhuaçu, lá nas Minas Gerais, e posso dizer que eis aqui um homem público inteiro, né? Esse que está nessa luta por vocação. Amigos, a questão básica é a seguinte: ninguém pode ser pessimista, e o mais otimista de todo esse auditório, eu posso provar, sou eu. Por quê? Porque eu tentei ser presidente do Brasil 4 vezes. Se é alguém que tenta ser presidente de um país 4 vezes, ou é louco de pedra, não é? Eu não excluo essa possibilidade, ou é um otimista amante dessa república. Porém, o que está bom não é necessário de ser explicado. A propaganda oficial já faz a pabulagem, como a gente chama no Ceará. Todo dia tem reclame na televisão, não é? Propagandas, etc, etc. Agora, reparem bem. Vamos compreender o Brasil, nós todos juntos, com a nossa própria inteligência. Os elementos objetivos do experimento de êxito, de progresso, de desenvolvimento do século XIX e do século XX. O Brasil está ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar nesse pódio dos campeões mundiais. Vejam, terra agricultável. Ninguém no mundo tem estoque de terra agricultável como o Brasil tem. Ainda que nós tenhamos também o recorde de unidades de conservação e de área de proteção das populações tradicionais do mundo. Como proporção do seu território, ninguém no planeta Terra tem moral para apontar o dedo para o Brasil nesse assunto. Ainda assim, temos o maior estoque de terras agricultáveis do planeta Terra. Água. O Brasil tem entre 15% e 20% de toda a água potável do planeta Terra. Só quem não sabe as tensões que se estabelecem ao redor de um riachinho que a Bíblia põe como grande relevo, chamado Rio Jordão, né, ali nas terras do Oriente Médio, é que não sabe da importância estratégica do Brasil ter no seu território, na bacia do Amazonas, na bacia amazônica, na bacia do Rio Paraná, na bacia, enfim, do Paraíba do Sul,
ou 20%, de 15% a 20% de toda a água potável do planeta. Nós somos entre a primeira e a segunda província mineral do mundo. E não é só importante a tradição que nós todos conhecemos do minério de ferro, do cobre, do estanho, etc, etc. Não, nós somos hoje o maior estoque relativo das chamadas terras raras, que tem esse nome para não repetir o nome de vários elementos minerais da tabela periódica, que são todos essenciais para a economia digital, para esse mundo da inteligência artificial, para esse mundo do chip, esse mundo da informática. Eu lhes cansaria, por fim, se eu continuasse aqui trazendo os elementos que explicam a potencialidade civilizatória do êxito, do progresso do Brasil, com o argumento do século XIX e do século XX. O mundo está mudando muito radicalmente. E aqui está a minha preocupação central. Vou dizer agora um Brasil que convive com essa riqueza extraordinária, e eu só fiz aqui um exemplo rápido. Eu podia cansá-los com os elementos simbólicos, insolação. O Brasil é o único país do mundo que pode colher uma cultura tropical e uma cultura temperada na mesma data, pela nossa diversidade climática. Ninguém tem isso. Nós plantamos um melão no Nordeste e uva no Rio Grande do Sul, uma cultura temperada, cevada, etc., na mesma data que colhemos uma cultura tropical. Isso não tem no mundo. Isso não existe no mundo. E eu ia por aí. Mas repare aqui uma coisa. O Brasil, 71 de cada 100 garotos no Brasil, na idade do ensino médio, não estão concluindo o ensino médio. Só isso aqui já me dá vontade de sair daqui, de começar a chorar ali atrás, porque 71 de cada 100 dos jovens brasileiros não concluem o ensino médio. Numa época em que a inteligência, a economia do conhecimento, a inteligência digital é criticamente essencial para quem vai ser ou não vai ser um país desenvolvido e civilizado. 71 de cada 100. O governo cria uma bolsa não sei das quantas. Isto é picaretagem ideológica. Porque há duas razões graves para 71 de cada 100 garotos não concluírem o ensino médio no Brasil. A primeira é que nós estamos impondo ao jovem brasileiro, a partir da pré-escola, um paradigma pedagógico do século XIX. Nós estamos impondo à nossa garotada um tipo de escola, um tipo de pedagogia, um tipo de educação, como se nós estivéssemos preparando um estudante francês do século XIX. É o decoreba. Em tempos de realidade virtual, em tempos de Google, em tempos de inteligência artificial, sabe? Você, em tempos de rede social, você ensinar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso, no dia 22 de abril de 1500, quando o garoto, não é, que tem o privilégio de ter o pai rico, está chegando junto com Pedro Álvares Cabral num óculos de realidade virtual. E já está discutindo se é por acaso mesmo isso, e se perguntando por que 6 anos antes, em 1494, Portugal e Espanha foram quase à guerra e tiveram um tratado mediado pelo Papa chamado de Tordesilhas. O Brasil tem essa contradição. Ora, mas isto é solúvel. Isto pode ser resolvido. Mas não será resolvido definitivamente sem imaginação, sem experimentalismo institucional, sem um projeto com começo, meio e fim, porque cada uma dessas gravíssimas tarefas, eu tomei uma aqui, mas eu poderia repetir a tragédia brasileira em matéria de ciência e tecnologia. O Brasil, Roberto, o Brasil é o 13º país do mundo em publicação de estudos científicos. 13º país do mundo em publicação em revistas especializadas de estudos científicos. E é o 76º país do mundo em registro de patentes. Olha o lixo que nós estamos produzindo. Olha a ociosidade da inteligência brasileira que nós estamos produzindo. E os melhores estão indo embora. Estão indo embora do Brasil, porque nem sequer o serviço público, que no passado retinha essas inteligências, hoje, com salários vis, não retém mais. Vai todo mundo embora.
Vai todo mundo embora. Eu dei outro exemplo. Isso também demanda um projeto. Para onde é que o Brasil está indo em matéria de ciência, tecnologia e inovação? Qual é o orçamento compatível com a meta de curto, médio e longo prazo? Nós ouvimos aqui uma palestra. Planejamento no Brasil virou um esforço notável, generoso, de jovens talentosos como o nosso ministro aqui, e que não guarda a menor coerência com os tomadores de decisão no país. Porque nada sério se produz em nenhuma nação do planeta no curto prazo, da mão para a boca. Agora vamos rapidamente ao curto prazo. Aqui a minha angústia está se agudizando. Eu digo para vocês o curto prazo no Brasil. Repare bem, esse ano, ou nos últimos 12 meses, deputado Mareringe, nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 1,2 trilhão de reais de juros. Como nós estamos em déficit primário, ou seja, o que o governo arrecada não dá para pagar o que ele gasta no ano, tudo isto foi para o montante da dívida. A dívida está crescendo de uma forma absolutamente explosiva. Ninguém quer ouvir. Por quê? Porque a grande mídia brasileira é nepotista, está controlada por 5 famílias, todas elas comprometidas com a plutocracia que subornou o poder político no Brasil e com uma alienação trágica dos nossos líderes parlamentares, por exemplo, e dos nossos líderes do Executivo. Para não falar, mas eu devo falar também, com a conivência absoluta e criminosa do nosso judiciário. Porque muitas ilegalidades, muitos crimes estão sendo cometidos, sem muita elasticidade na interpretação da lei. Exemplo prático. O Bolsonaro, com dificuldades fiscais, que todo mundo sabe que existe e tal, produziu uma aberração com o assentimento de 3/5 do Congresso Nacional, com todo respeito aos congressistas aqui presentes. 3/5 do Congresso Nacional fizeram uma emenda à Constituição, criando uma aberração jurídica que é inovar contra o fato julgado. Que nós que aprendemos o direito sabemos que a lei não pode inovar para prejudicar o patrasmente. Pois bem, o precatório é o julgado em fase terminal, contra o que não há mais recurso, é dívida líquida, pague-se. O Bolsonaro pega esta montanha de dinheiro e manda para o Congresso uma emenda à Constituição flagrantemente inconstitucional, porque colide com normas pétreas, cláusulas centrais, adiando até 2027 o pagamento. Ou seja, devo, não nego, pago quando quiser. No mundo real, na economia, esses precatórios micaram de valor. Vocês viram o que está acontecendo com o nosso país? Micaram de valor. Valia 100, eu tinha direito a 100 mil reais de uma indenização por uma coisa qualquer, passaram a valer 30, 40. No dia seguinte que esta movimentação de desvalorização de precatórios aconteceu, alguns bancos, 4 ou 5, 3 ou 2, um banco, foram ao mercado e compraram 98 bilhões de reais de precatórios. Com 30, 40, 50, 60% de deságio. Pois bem, no dia 28 de dezembro próximo passado, o governo do presidente Lula mandou pagar, dia 28 de dezembro, 100% desses precatórios, adiantando que o Bolsonaro, ilegalmente, e o Supremo tinha aceito que acontecesse, pelo valor de face. Ou seja, eu fui governador, eu fui prefeito, eu fui ministro da Fazenda, eu lidei com o precatório. Como era que era comigo? Era assim, só recebe o precatório do dia 10, depois de todos os precatórios do dia 9 ter sido pago. Só assim eu evito o tráfico de influência e corrupção e propina. Como é que eu fazia? Quem quer sair dessa fila, dá um deságio para o Estado. Quer receber antes? Me dá um desconto. Faz um leilão aqui, 30%, 40%, 50% de deságio, eu pago antes. E o Estado economiza esse valor. Se o governo tinha 98 bilhões de reais, por que não fez o leilão? Pagou à vista pelo valor de face e esse banco embolsou essa montanha de dinheiro. Eu estou dando de novo, é só um exemplo. Agora, estatizar o risco
do crédito popular frustrado. Digo para vocês o que é o crédito popular frustrado. Sabe quantos irmãos nossos brasileiros, nesse instante, estão humilhados no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa? Vocês têm ideia? 73 milhões de pessoas. O governo Lula acaba de oferecer o FGTS, uma poupança compulsória, como garantia, não só de débitos novos, mas de débitos pretéritos que tinham micado. Então, esse é um país que eu não posso, desculpe, otimista, deixar de elencar os problemas reais. E aqui eu concluo. Ora, isto daqui é só o tamanho da caricatura de um problema grave. Agora, o Brasil pode perfeitamente, se a política mudar radicalmente, e aqui está a tragédia derradeira. Se nós olharmos, o modelo de governança política do país é rigorosamente o mesmo, enquanto a sociedade se reparte em ódios e paixões. Famílias se dividem, ódios se semeiam, e o modelo de governança política qual é? O aliciamento de maiorias parlamentares, absolutamente contraditórias, pela exacerbação do suborno. 63 bilhões de reais de emenda parlamentar. Claro que tem uma aqui, ali, outra acolá, honestas, mas mesmo esta honesta estabelece uma equação de disputa no parlamento absolutamente desigual, porque um deputado, por média, tem 60 milhões de reais para distribuir honestamente com prefeitos. Quando é que um jovem vai entrar na política e ter alguma chance no Brasil? Isso era assim com o Bolsonaro, na conta de 42 bilhões, é assim com o Lula, piorado para 63 bilhões. E se a gente não falar contra isso, e não é trivial, porque que o deputado se defenda, eu estou completamente de acordo, eu entendo tudo com a minha alma, eu sou um vivido parlamentar, eu mesmo fui deputado federal, etc. Porém, em contrapartida de nada, de nenhuma reforma estrutural, de nenhuma mudança nas coisas do país, não compreendo. Não compreendo. Então você tem. E o problema que é os ódios se disseminando e a governança econômica rigorosamente a mesma. Rigorosamente a mesma. Uma empulhação. Agora, qualquer canalha está liberado no Brasil se for anti-Bolsonaro. Qualquer canalice pode ser praticada se usar o álibi, o escudo de que é anti-Bolsonaro. E, do outro lado, qualquer canalice pode ser feita e praticada se for anti-Lula. Onde é que nós vamos parar? Definitivamente não é num país próspero e desenvolvido. Nós estamos indo por um problema gravíssimo. Qual é a característica desse problema gravíssimo? A dívida, ao crescer 1 trilhão e 200 bi num único ano, está fazendo assim, ó, quando o Lula tomou posse, fazia 500 anos, a dívida estava em 7 trilhões. Com 2 aninhos dessa brincadeira, o maior juro do planeta, a dívida está em 9.300. Este ano, quando interar dezembro, nós vamos para 10.400, 10.700 bilhões. O que acontece se uma dívida começa a galopar ligeiro demais? 2 sequelas, que já estão acontecendo. A primeira, ela em curto prazo, porque o credor começa a ficar com medo de que não vai receber. Então, em curto prazo. A segunda, encarece o valor, o preço. Então, a mentira do Banco Central do Brasil de que está com a taxa de juros mais alta do mundo para debelar uma inflação não se sustenta. Isto é, basicamente, para tentar indenizar a pedida da plutocracia financeira, do baronato financeiro, que está com a mão quente. Sabe quanto desses 10 trilhões de reais vence hoje? Overnight, por dia? Metade. Compreendem? A metade da dívida pública brasileira já vence quase metade hoje. Onde é que nós vamos parar? Então, eles rolam com esse juro desse tamanho e o olho está na porta de saída. Qual é a porta de saída? Especular no dólar. A única forma de conter essa especulação com dólar era fechar a porta com o IOF sobre as transferências para fundo de investimento. O governo faz e volta atrás. Assim não vai dar. Provoco. Mas, para terminar, Roberto, só para te responder, porque eu não poderia deixar de responder, você me apertou sem me abraçar, porque eu não sou um entendido de finanças, de tributação, não sou, devo reconhecer, mas eu sou um municipalista, sim. O nosso pacto federativo é uma titica.
Não vale para nada. Ele é letra morta. Os prefeitos têm que fazer uma ridícula marcha a Brasília todo ano, com pires na mão, para nada receber. Vossa Excelência permite uma parte? Todo o dia inteiro. Sabe qual é a causa do Pacto Federativo que a Constituição de 88 anunciou e deu consequência? Eu fui prefeito em 88. E a Constituição era federativa mesmo. Era absolutamente descentralizada. Aquilo que eu acabei de falar. A explosão da dívida pública vem sobre a União faz galopar a carga tributária por causa da dívida de 27% para 34% do PIB, com contribuições que não são partilhadas com estados e municípios. Aí o Pacto Federativo que a Constituição funda foi dilacerado. É isso, o pacto foi embora porque ele ficou só em cima de imposto, né? Imposto e taxas, se eu não me engano. Ciro, hoje à tarde aqui a gente muito falou sobre a reforma tributária. É uma preocupação de todos, nenhuma informação, uma pouca informação que há, nesse fato. Mexe com toda a cadeia, todas as cadeias, todas as pessoas, e essa falta de informação, e a gente vai buscando, e é muito confuso. Como é que é esse ponto da falta de poder do município, que ele não vai poder mais negociar, incentivos para o Ceará, né? O Ceará, ele na sua gestão foi um choque na economia local, na indústria, na atração de empresas à custa de investimentos. Vou citar o exemplo aqui da Grendene, né, que é um dos maiores empregadores do Ceará. O que levaria uma empresa a sair do Rio Grande do Sul para produzir no semiárido nordestino, né? E agora, como é que fica com a reforma fiscal? É uma excelente pergunta. Eu até tentei chegar mais cedo, porque eu ia provocar o Bernard Pia aqui e o Mauro Filho, começando pelo seguinte. Nós estamos vivendo, meu caro Marerinde, que também gosta da boa leitura, um ambiente assim de nova língua, que é aquela expressão do George Orwell no livro de 1994, em que você está chamando alho de bugalho. E aí, como todo mundo repete, o alho acaba sendo bugalho e acabou. E alho não é bugalho. Então é o seguinte, não aconteceu reforma tributária no Brasil. Todo mundo deve dizer, como assim? Não está lendo os jornais? Não aconteceu reforma tributária no Brasil. A gente precisa entender isso, senão nós não vamos entender o problema. O que aconteceu no Brasil que estão chamando de reforma tributária? Uma simplificação da tributação do consumo. Só que o modelo tributário no mundo inteiro tem vários fatos geradores de tributação. Patrimônio, renda, remessas ao estrangeiro, consumo, heranças, doações, são vários fatos geradores. Consumo, e o mundo inteiro tributa, mas a proporção de tributação do consumo na literatura e no mundo inteiro civilizado é a menor das proporções. Por quê? Porque tributar o consumo é a mais injusta forma de tributação. Todo mundo tem, mas é assim, qual é a proporção da renda, a proporção do patrimônio, a proporção? O do consumo no mundo inteiro e na literatura é o menor. Por quê? Porque quando um pobre compra, uma roupa, que não ficou nas isenções e tal, compra uma roupa, ele vai pagar, no caso brasileiro, a maior alíquota do mundo, 27% ou 28%, e quando um rico vai comprar a mesma roupa, paga 27%, 28%. Portanto, é muito regressivo. A pessoa mais pobre paga igual ao rico. E isso, portanto, é injusto. O que é que nós fizemos? Nós abandonamos essa obviedade nesse debate, deixamos a tributação de renda com 1000 perversões e regressividade, ou seja, o Brasil tem a mais severa regressividade de imposto de renda entre todos os países da OCDE. A mais severa regressividade. Eu fui ministro da Fazenda desse país. Nós tínhamos uma progressividade que eu criei, que começava com 7,5% e ia a 35% das grandes rendas. Eu cobrava, óbvio que todo mundo cobra, o mundo inteiro cobra imposto de renda
sobre lucros e dividendos empresariais. O que é lucros e dividendo empresarial? Tudo que a empresa do Mário reinvestir, zero tributo. Tudo que a empresa do Mário passar para o Mário na pessoa física é renda. Tem que pagar. Eu fiz isso e o Fernando Henrique e o Lula revogaram não só a progressividade. Agora o Trump vai ser vergonhoso. O Trump está propondo aumentar a alíquota nos Estados Unidos, a maior, para 40%. Ou seja, ele é da direita e o Lula é da esquerda, que manteve a regressividade da tributação da renda no Brasil. Depois você tem, por exemplo, imposto sobre a propriedade. Só para dar um exemplo prático, Adriano, para mostrar que nós não tivemos uma reforma tributária. O IPTU, que o povo de São Paulo, da cidade de São Paulo, paga por mês, é o equivalente ao que o latifúndio do agronegócio mais rico do planeta Terra paga por ano de imposto territorial rural. Vocês ouviram bem? Então, o IPTU é um apartamento. Eu pago sobre a propriedade, eu pago X de IPTU por mês em São Paulo, o que o Brasil latifundiário paga por ano de imposto territorial rural, que é o IPTU das propriedades rurais. É concretude, são coisas práticas. Isso está igualzinho e tal. Lucros e dividendos, continua sem tributação. Então, o que acontece? Como você não tributa corretamente renda e patrimônio, e chama de reforma tributária uma reforma da tributação do consumo, nós vamos encavalar para chegarmos ao absurdo de termos a maior alíquota do mundo. Essa é a razão. Mas tem razões adicionais. Por exemplo, este é o único país do planeta Terra, que vai botar na tributação do consumo popular o buraco da Previdência. Isso não existe. Por quê? Porque unificaram PIS, COFINS no IBS, que agora não é mais I, é C. E a diferença, Roberto Cláudio, é que I reparte com estados e municípios e C não reparte com estados e municípios. Ou seja, o IPI, que hoje é base de repartição do Fundo de Participação, vai entrar na CBS, ou seja, vai subtrair receita. Então, essa é a primeira grande questão dessa imperfeição. A outra é que é o seguinte: óbvio que o mundo inteiro cobra um IVA. Qual é a característica do IVA? É uma tributação do consumo na ponta onde o consumo acontece, destacado na nota, de maneira que a cidadania adquire consciência política de que está dando R$ 58,00 para o lojista pela camisa e R$ 17,00 para o governo de imposto. Quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para a França, quando você vai para a Itália, é o preço da coisa plus tax. Devolve boa parte, tem vários. Então é o seguinte: a lógica desse tributo na lei do mundo inteiro e na literatura é que ele é cobrado no destino. O que esses cidadãos fizeram aqui? Fizeram o quê? Botaram a cobrança no destino, só que o produto da arrecadação só vai ficar no destino em 2076. Botaram isso na lei. 2076, vocês estão ouvindo direito, não é 16, não. 2076. E esses malucos petistas do Nordeste aplaudiram tudo isso. 121 anos, né? E eu que você é mais novo do que eu. Eu vou estar com 150 anos já, né? Então, repare, mas por que isso? Saca? Eu ia encarar nosso Bernardo Pia aqui. Sabe por quê? Porque este país tem uma realidade completamente atípica. Completamente. Qual seja, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul concentram 82% da produção industrial do país. E o sistema de ICMS dá crédito na origem. Então, esses estados que concentram a indústria têm crédito na origem. O que é que eu fiz quando governador do Ceará? Depois muita gente imitou. Como eu não tenho indústria, e eu podia abrir mão de um crédito na origem que eu não tinha, eu abri mão desse crédito na origem trocando por emprego. E foi todo mundo para lá. Resultado, acabaram com isso. O que você acha que vai fazer? A Grendene, por exemplo, está lá no Ceará, tem 30 mil operários. 30 mil.
O insumo industrial dela não é lá no Ceará, vem da Bahia, de caminhão, e 99,8% do que ela produz é fora, manda para fora. O que ela vai ficar fazendo no sertão do Ceará, se essa base de incentivo? E os governadores do Nordeste todos bateram palma porque o Lula obrigou todos a baterem palma. Ou seja, essa é a reforma tributária que estão mentindo para o povo brasileiro que aconteceu. Não tem nada bom? Tem. Simplificou-se os processos, não é? A indústria vai poder tirar os seus créditos sem os resíduos que ela faz. Isso tudo podia ser corrigido corretamente. Mas o lado bom, que é essa simplificação, etc., etc., não compensa os riscos e sequelas. Eu tenho certeza que em 2028, 29, Vossa Excelência vão ser chamados para fazer uma reforma tributária, de novo, em cima dessa. Ciro e Mário, uma coisa visível e cada vez mais visível, né, aos olhos da população brasileira é que a gente, a despeito de viver num regime democrático de 3 poderes, a presidência da República tem cada vez mais sido fragilizada na sua afirmação enquanto poder, né? Seja, por um lado, por um Supremo que tem ido para além do julgamento das questões constitucionais, seja, por outro, pelo Congresso que tem tomado conta de boa parte do orçamento que deveria estar, muitas vezes, dentro de ministérios, sendo planejado e executado dentro de uma lógica de políticas públicas baseado em necessidades, seja pela falta de liderança para conduzir os destinos do país, as crises nacionais e afirmar os interesses nacionais para fora do Brasil. Então, eu acho que há, dentro dessa crise do Brasil, uma crise institucional de fragilização da presidência da República. E eu queria muito ouvi-los a respeito disso, porque não é só uma pessoa, mas é uma instituição, né? Uma presidência forte, afirmativa, clara, evidente, que tem capacidade de dialogar e construir com os outros poderes, certamente consegue produzir muito mais consensos do que a gente tem vivido. Às vezes eu fico vendo que muita gente culpa a polarização como a responsável pela crise do país. E muitas vezes é a fragilidade da própria presidência, a incapacidade dela de construir consenso, que talvez seja a real razão, né, para essa crise que a gente tem vivido. Eu queria muito ouvir o Ciro e o Mário a respeito, se concordam com essa observação e o que um presidente pode fazer para mudar essa relação com os outros poderes. Como eu andei interessado em pedindo o povo brasileiro para ser presidente, eu tenho frequentado essa questão na minha mais profunda intimidade e tal. E eu quero crer que eu tenho uma resposta, embora eu seja muito objetivo, embora algo prolixo e tal, porque eu acho que os problemas complexos merecem respostas complexas, soluções complexas. Eu acho que a questão é entender a gênese desse colapso da autoridade da presidência da República. Você, como tem o hábito de ser bonzinho, falou e tal, eu tenho muita inveja dele, porque ele é gente muito boa e tal. Na verdade, a presidência da República hoje é uma caricatura. Não serve para rigorosamente nada, a não ser passear a beleza relativa no estrangeiro e fazer simulações de simulacros de mandonismo aqui, mas, na verdade, o poder político real da presidência da República acabou, não existe nenhum. Só que isso não é novidade. Tem se sofisticado, essa usurpação do poder, mas não é novidade. Quando o Pedro II, por exemplo, foi aceitando o fim da escravidão, ele acabou sofrendo o que sofreu. A República, entre nós, foi um golpe de Estado militar e se deu basicamente pela erosão da autoridade de outrora de um imperador muito forte. O imperador Pedro II governou por quase 60 anos de estabilidade, de progresso. O Brasil chegou perto dos indicadores dos Estados Unidos naquela época. Ele próprio um iluminista, porque conciliou com a oligarquia, né, escravista e tal, mas quando ele começou a fraquejar, porque ele próprio era abolicionista, deu-se o golpe.
Na sequência, você, para não ser muito... O Getúlio, o Getúlio Vargas, quando viu o fracasso de 22, que foi uma tentativa, vamos dizer, despótica, esclarecida, de romper com esse pacto oligárquico, agora da oligarquia, de novo, reciclada, mas é a mesma oligarquia escravista, que agora toma outras características e tal, mas é a mesma, latifúndio, etc., etc., ele acaba topando uma revolução. Talvez a única revolução que de fato aconteceu no Brasil foi a Revolução de 30, que teve muita força porque tinha uma ideia, e essa ideia era popular, na proporção que a gente possa chamar de popular, que era uma classe média, liberal, esclarecida e tal, embora a massa popular rural não tivesse noção do que aconteceu, mas o Getúlio galvanizou isso e sofreu o pão que o diabo amassou, mas impôs a sua autoridade até o colapso dela no suicídio. O suicídio já foi uma tentativa de emasculação da autoridade da presidência da República pelos saudosistas do autoritarismo, da oligarquia, do escravismo redesenhado e tal, e ele faz um gesto político, com um manifesto que foi escrito por um ghostwriter, sob supervisão dele. Disse que aquilo não foi um ato de um depressivo, embora provavelmente houvesse ali um componente, foi um ato político, né? E que adiou aquele golpe de 54 para 64. Depois você teve, para acelerar um pouco, você teve o Juscelino, estou voltando um pouquinho, o Juscelino governou acossado por essa gente. 1000 tentativas de golpe, até tentativa de assassinato, mas ele se sintonizou com a massa brasileira pelo redesenho apaixonante do nacional-desenvolvimentismo e o charme e a ideia que todo mundo estava vendo o Brasil 50 anos em 5, etc., etc. O que é que eu quero com essa história? O Fernando Henrique, com o Plano Real, tinha isso na mão, mas trocou pela reeleição. Então se reconciliou com essa malta toda que vivia do imposto inflacionário. E o Lula tinha esta coisa na mão e trocou pelo poder, com a carta aos brasileiros, etc., etc. Nós estamos precisando de novo de uma ruptura dessa natureza. O caminho necessariamente há de ser o democrático, se depender de mim, mas nós precisamos de alguém que tope correr o risco de recelebrar, não é, essa relação e restaurar o que é democracia, porque da democracia, vamos ter clareza, só resta para nós um protocolo. Hoje o Brasil não é uma democracia. O poder real não está na mão do povo. O poder real está na mão de um pacto entre plutocratas e cleptocratas. É uma aliança de ladrões e barões, e é grave porque você tem hoje a grande mídia, 5 famílias e uma igreja, todos pensam iguais, todos se reúnem, jantam, e os bancos, que controlam absolutamente tudo. Só o Brasil, no mundo capitalista, 5 bancos controlam 83% de todas as transações financeiras. Ou você encara isso para tomar o poder de volta para uma expressão democrática, e é isso como é que faz na prática? Anunciar a ideia, como Juscelino fez, como Getúlio fez, anunciar a ideia. Tentar que a aventura não seja tipo Collor, adjetivo em cima de simplificações grosseiras e tal. Claro que o povo não vai aceitar, não vai compreender a profundidade enciclopédica de um projeto nacional, tá? Mas algumas ideias força têm que ser partilhadas para que você não se eleja você por si, mas você e um conjunto primicial de ideias. Em seguida, já entre a eleição e a posse, quebrar esse pacto oligárquico. Como? A grande saída é aproveitar o lado trágico do colapso federativo. Governadores e prefeitos estão todos quebrados, endividados e tal, e você pode perfeitamente recelebrar com eles. O caminho é que a dívida dos estados e municípios, hoje, ao redor de... tem que atualizar os números, 800 bilhões de reais, é menos de 10% dessa dívida toda. E você pode reestruturar essa dívida, deixando por 4 anos, se e somente se os governadores e prefeitos se engajarem junto com os partidos, os deputados, etc., etc., na reforma que o país vai fazer. Propor a negociação, participação dos políticos, etc., etc., e o impasse, uma vez definido, acertar, por maioria simples, por lei complementar, uma convocação de um plebiscito. Que aí sim você manda a deliberação. Exemplo prático.
Se você se tributar com uma alíquota muito pequena, de 1,5% no máximo, as fortunas acima de 20 milhões na pessoa física no Brasil, você vai alcançar 56 mil pessoas, mas vai arrecadar 70 bilhões de reais. Isso passa no Congresso? Não passa. E num plebiscito, qual é o resultado que você imagina? É do que se trata. Também deixar só uma pergunta aqui, né, para o Ciro. Só mais um aqui. Ciro, é Ciro para presidente ou Ciro para governador do Ceará? Eu agora sou consultor, né, e influencer. Não pretendo mais incomodar os eleitores e, para governador, eu estou apoiando o quadro mais preparado, que é o Roberto Cláudio, lá no Ceará.